Boa tarde a todos. Então, como o professor Guilherme apresentou, eu sou o Danilo, eu sou aluno de doutorado direto dele mesmo, professor Guilherme Tavares. Então, para começar aqui, eu vou falar então sobre proteínas do soro do leite, voltar um pouco para a química de alimentos. Vou tentar responder para vocês a pergunta do meu trabalho, que é intitulado Como o tratamento térmico seco afeta em ambiente alcalino, afeta a estrutura e as propriedades do soro de leite. Bom, então, vale lembrar que o soro de leite é tanto conhecido por todos como whey, que muitas pessoas tomam na academia, né? Então, são as proteínas do soro de leite, são as whey protein. E apesar além do alto valor nutricional que elas possuem, elas também possuem boas propriedades tecnológicas, como emulsionante, emulsificante, espumante, gelificante, e eu vou falar um pouco hoje das estruturas delas. Então, a agenda vai ser uma breve introdução sobre o tema, os objetivos, os materiais e métodos, seguido dos resultados da discussão e a conclusão. Bom, então, as proteínas do soro do leite, as whey proteins, em sua maioria são a beta-lactoglobulina, que é 60% das proteínas são a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, que corresponde a 20% do conteúdo proteico, e a soroalbumina, que é também conhecida como BSA, que corresponde a 3% do conteúdo proteico. Essas três proteínas, elas apresentam, então, a beta-lactoglobulina, um peso molecular de 18 kDa aproximadamente, a alfa-lactoalbumina de 14 kDa e a BSA 69. Falando um pouco do tratamento térmico a seco, também conhecido como dry heating. Ele é um tratamento emergente, relativamente novo, e ele consiste no aquecimento de produtos em pó, sob temperatura e umidade controlada. E esse tratamento, ele provoca mudanças estruturais que são dependentes da temperatura, tempo, pH, atividade de água e da presença de açúcares redutores. Por quê? Porque esses açúcares redutores, por exemplo, eles podem causar a reação de Maillard, que, como o Lawane comentou, é a reação entre um aminoácido e um açúcar redutor. E essas mudanças estruturais podem ser também ligadas às ligações cruzadas e agregação de proteínas, muitas vezes promovidas pelas interações entre os grupos sulfidrila, que é aquele que eu estava comentando agora há pouco. Essas mudanças estruturais, elas vão refletir nas propriedades tecnofuncionais das proteínas, como, por exemplo, a emulsificação, capacidade de formação de espuma, solubilidade, dentre outras. Em destaque aqui eu coloquei solubilidade e as propriedades espumantes, que é o que eu vou abordar nesse trabalho. Então, o objetivo do trabalho é responder a pergunta: como o tratamento térmico a seco afeta as propriedades, a estrutura proteica e as propriedades espumantes do isolado proteico de soro de leite, ou seja, do WPI. Agora, passando para os materiais e métodos. Partindo, então, aqui WPI o tempo todo vai aparecer, por conta de que WPI é a abreviação para Whey Protein Isolate, que é a matéria-prima que eu utilizei nesse estudo. Então, o isolado proteico de soro de leite, WPI, foi reidratado, e uma porção foi adicionada de lactose, na proporção de 1:3, uma molécula de proteína para 3 de lactose, e tanto esse whey adicionado de lactose quanto somente a solução de whey tiveram pHs ajustados para 7 e 9. Cada uma dessas soluções foi liofilizada, então eu obtive 4 pós. Esses pós foram divididos em 3 porções, as quais, vale ressaltar aqui, a atividade de água dos pós foi menor que 0,1, e cada um desses pós foi dividido em 3 porções. Uma delas não foi aplicado nenhum tratamento, é o meu controle. Uma delas foi tratada termicamente a seco por 60 graus, 48 horas. Uma por 40 graus por 48 horas. E esses pós, então, essas 12 amostras foram caracterizadas, foi feita a caracterização dos pós, e foi caracterizada também a estrutura proteica e as propriedades interfaciais.
Bom, da caracterização dos pós, foi feita a análise de cor e calculado o índice de escurecimento, e foi também verificada a solubilidade. A caracterização estrutural foi apresentada de acordo por gel de eletroforese e cromatografia de exclusão de tamanho, e a quantificação do grupo de sulfidrila. As propriedades interfaciais, por fim, vão ser descritas pela capacidade de formação de espuma e estabilidade também. Bom, resultados de discussão. Do lado direito, nós temos, vocês podem ver, a imagem dos pós. Então, aqui na primeira coluna são os pós sem tratamento, a segunda são os pós tratados termicamente a 60 graus, e a terceira coluna tratados a 80 graus. Na porção de cima, é a parte que teve lactose adicionada, e a de baixo, que não teve lactose adicionada. Aqui, a gente já consegue ver que, à medida que aumenta a intensidade do tratamento térmico, houve um maior escurecimento. Bom, agora, passando para o lado de cá, eu trouxe o índice de escurecimento. Como a Lawane comentou, ele é um indicador de reação de Maillard. O índice de escurecimento ele é obtido de cálculos através dos parâmetros LAB, que são o LAB é um parâmetro que você consegue quantificar as cores, e através dessa quantificação foi calculado o índice de escurecimento. E aqui, das amostras, eu trago as amostras sem lactose e as amostras com lactose. A gente pode ver tratamento sem tratamento 60 e 80, pH 7, pH 9, e com lactose, pH 7, pH 9. Uma coisa que é muito clara aqui é que à medida que eu aumento o tratamento térmico, a minha amostra está mais escura. Então, com certeza ocorreu uma reação de Maillard. Apesar da atividade de água ter sido muito baixa, que eu comentei ali no começo, ela era de 0,1. Bom, passando então para os dados de solubilidade. As amostras que foram tratadas em pH 7, elas apresentaram somente a fase solúvel. Já as amostras que foram tratadas em pH 9 apresentaram fase solúvel e insolúvel. E essa fase insolúvel apresentou uma alta capacidade de retenção de água. Somente solúvel e a solúvel e insolúvel no pH 9. Essa fase insolúvel foi quantificada através do preparo de soluções, e as soluções foram centrifugadas e foi medido o teor de precipitado insolúvel, e esse teor foi calculado em função da massa de pó. Então, aqui eu apresento o rendimento de pellet em gramas por grama de pó. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que aqui eu mostro as amostras não tratadas primeiro, as amostras 60 e 80, primeiro 100 e com lactose, respectivamente, em todas as condições. A primeira coisa mais interessante que tem aqui é que as amostras sem tratamento apresentaram uma insolubilização, coisa que não acontecia no pH 7. Então, isso com certeza foi ocasionado devido ao ambiente alcalino e à baixa atividade de água. E, quando a gente compara, então, os tratamentos de diferentes temperaturas com o controle, nós vemos que aumentou um pouquinho a quantia de material insolúvel à medida que eu aumento a intensidade de tratamento térmico, sem lactose, e com lactose aumentou significativamente ainda mais. Então, agora aqui a gente pode ver, comparando então a presença da lactose somente na amostra não tratada termicamente, é possível ver que a ausência da lactose produziu uma maior insolubilização, o que pode ser justificado por conta da presença da lactose aqui, ela aumentou a solubilidade por conta daquela série de hidroxilas presentes na molécula do açúcar. E o mesmo acontece no tratamento de 60 graus. A 60 graus é tratamento um pouco brando ainda, então o comportamento foi semelhante, mas já a 80, a agregação foi muito intensa, com a presença da lactose, que ela foi superior à amostra com a ausência de lactose. Bom, agora para caracterizar um pouco os agregados insolúveis quanto à sua estrutura, eu trouxe aqui um gel de eletroforese em condições redutoras. Então, como a Lawane também explicou ali um pouco sobre a eletroforese, é um tratamento que separa as proteínas de acordo com a aplicação de uma carga elétrica, de um
uma corrente elétrica. Então, nesse primeiro posto aqui, eu tenho um marcador molecular que vai do maior peso molecular para o menor. Nesse primeiro conjunto de amostras, eu tenho as amostras sem lactose, sem tratamento térmico, com tratamento 60 e 80. Esse foi o segundo conjunto com amostras com lactose, sem tratamento, com 60 e 80. Primeiro a gente pode olhar aqui na parte de baixo do gel e perceber as proteínas beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina, de 18 e 14 kDa, respectivamente. Então, a gente pode ver que, à medida que aumenta a intensidade do tratamento térmico, ela reduz um pouquinho a intensidade, então reduz um pouquinho a quantidade da proteína monomérica. Já aqui em cima, que pode olhar a porção de maior peso molecular, é possível ver essas manchinhas aqui, que correspondem aos agregados de alto peso molecular. E essas manchinhas aqui também são agregados menores, são oligômeros. E eles aumentam à medida que aumenta a intensidade do tratamento térmico. Então, aqui eu posso caracterizar que houve a formação de agregados insolúveis no material insolúvel, que são análise do material insolúvel, e que são estabilizados por interações não disulfídicas, porque no gel de eletroforese em condições redutoras, as interações sulfídicas foram quebradas. É interessante comentar aqui ainda que esse estudo foi repetido e com o dobro de concentração de agente redutor, e esse material permaneceu não reduzido. Então, essas interações provavelmente ocorreram de forma não disulfídica mesmo. Olhando aqui para o lado direito, então, nós vamos a porção das amostras com lactose, que tem tratamento térmico, tratadas a 60 e 80, que teve um comportamento semelhante ao sem lactose, porém com aumento de intensidade, ou seja, uma maior formação de agregados. Agregados solúveis, então eu trouxe cromatogramas de exclusão de tamanho. Na parte superior são cromatogramas das amostras sem lactose, e na parte inferior com lactose. As linhas azuis são amostras não tratadas, as verdes tratadas a 60, vermelhas a 80, a linha contínua é o pH 9 e a linha pontilhada é a amostra tratada em pH 7. Então, nessa análise, a gente pode ver na primeira porção aqui, que são essas ondinhas, ou essa barriguinha que a gente consegue ver que é mais acentuada aqui na parte com lactose adicionada, são a porção de agregados, que são as moléculas maiores que saem primeiro na cromatografia, seguidas, então, da beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina. O que pode ver aqui é a formação crescente de agregados, ou seja, das não tratadas para cima, aumenta essa porção de agregados. E na presença de lactose, ela é ela é mais elevada ainda. E uma outra coisa interessante a ser comentada aqui é que na beta-lactoglobulina, ela tem um sinal um pouquinho reduzido em relação comparado com o da alfa-lactoalbumina, o que caracteriza a provável consumo dessa beta-lactoglobulina na formação dos agregados. Agora, falando um pouco do grupo sulfibrila livre. A análise do grupo sulfibrila livre, ele quantifica esses grupos SH, os grupos TIOIs. Eu posso quantificar eles de forma total ou quantificação superficial. O total, desculpa, é a barrinha mais escura e o superficial é a barrinha transparente. Então, primeiramente, os grupos sulfidrila superficiais não tiveram alteração, praticamente nenhuma. Eles se mantiveram estáveis. Já os grupos sulfidrila totais, eles tiveram uma redução, principalmente quando eu chego aqui no tratamento térmico mais intenso, de 80 graus. Isso caracteriza a interação, porque se o grupo sulfidrila não está mais livre, significa que ele está ocupado na interação sulfídica, provavelmente. E a mesma coisa acontece, então, no pH 9, que também teve apresentou bastante material agregado. Agora, para finalizar, os resultados de espuma. Então, nesses dois primeiros gráficos aqui, eu tenho volumes produzidos de espuma através de borbulhamento de ar de uma solução de proteína por 1 minuto. Então, borbulhei por 1 minuto, anotei o volume inicial aqui, e após 1 hora, eu anotei o volume que sobrou de espuma. Então, eu tenho o volume inicial
que é a minha capacidade espumante, e o volume final, que representa a minha estabilidade de espuma. Acima as amostras sem lactose e abaixo as amostras com lactose. Aqui eu tenho tratamento de pH 7 e 9, e também foi apresentado um tratamento de pH 9 em fase solúvel somente. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. E o pH 7, então, ele não apresentou. Se a gente comparar aqui, pH 7, não tratado termicamente a 70 e 80, teve o mesmo volume inicial de espuma, tanto com quanto sem lactose, não houve alteração. Já o pH 9 tem uma redução significativa. Por isso, essa análise foi realizada inicialmente com a fase total, solúvel mais insolúvel o conteúdo. E nós concluímos que a porção dos insolúveis estava atrapalhando a formação de espumas. Então, a análise foi repetida com a fase solúvel somente. Então, esse terceiro conjunto de barrinhas aqui é a fase solúvel de proteínas tratadas em pH 9, na mesma concentração das tratadas em pH 7 e 9. Então, podemos ver aqui que no volume inicial houve um aumento de novo do volume de espuma. E, olhando para a estabilidade, essa espuma durou mais tempo estável. Então, nós podemos concluir que houve uma melhora na estabilidade de espuma na fase solúvel do pH, da proteína tratada pH 9. Então, para concluir, temos que a formação de agregados insolúveis, ou a formação de agregados insolúveis com alta capacidade de injeção água nas amostras tratadas em pH 9, eles foram crescentes com o aumento da temperatura, e eles foram estabilizados parcialmente por interações covalentes não sulfídicas. Houve também a formação de agregados solúveis crescentes com aumento de temperatura, o que proporcionou uma melhor estabilidade de espuma na fase solúvel das amostras tratadas em pH 9. E, portanto, esse conteúdo essas proteínas apresenta um potencial de aplicação em formulações alimentares. É isso, eu gostaria de agradecer o grupo de pesquisa, o professor Guilherme, os colegas, a FAPESP, o grupo de pesquisa de bioquímica também, pelo apoio, a FEA e o Unicamp. Obrigado.